O inexplicável. OVNIs, objetos voadores não identificados. Há anos, as pessoas dizem que os veem nos céus. Os antigos viam luzes misteriosas no céu, acreditavam que os deuses estavam vindo visitá-los. Os homens modernos contam outras histórias. Dizem que são vidas inteligentes de outros mundos, ou naves espaciais ultra-secretas do governo, cuja existência deve ser mantida como segredo absoluto. Contatos imediatos. Há uma pequena rede de pessoas dedicadas e às vezes fanáticas que buscam respostas para o fenômeno dos OVNIs. Eles colecionam milhares de incidentes com OVNIs através da história para provarem a provável presença de naves alienígenas visitando a Terra. O seu maior inimigo é a Força Aérea Americana. As pessoas que acreditam em OVNIs frequentemente afirmam que o governo americano rotineiramente oculta informações a respeito dos objetos voadores não identificados, seja para proteger projetos militares clandestinos ou para manter delicadas informações sobre a tecnologia extraterrestre escondidas do público. Em março de 1997, milhares de pessoas viram uma série de luzes inexplicáveis no céu sobre Phoenix, no Arizona. Alguns acreditavam estar vendo uma gigantesca nave alienígena voando por sobre suas cabeças. Estas mulheres dizem que estabeleceram contato com uma nave espacial numa estrada perto de Houston. Elas dizem que desde então sofrem de problemas de saúde misteriosos resultantes de seu contato. Teriam estes observadores provas de contatos com OVNIs? Estaria o governo americano envolvido numa conspiração bem elaborada para esconder informações sobre os OVNIs da opinião pública? Ou ficarão sempre arquivadas e, consequentemente, inexplicáveis? No decorrer da segunda semana de março em 1997, muitos habitantes de Phoenix notaram luzes estranhas no céu. Todas as noites, por volta das 21 horas, uma formação curiosa aparecia. Durante toda a semana, uma corrente começou a agitar toda a comunidade ligada aos OVNIs. Telefones celulares, pagers e sites na internet espalhavam notícias sobre as estranhas atividades nos céus de Phoenix. O observador Tom King pegou sua estranha, mas profissional câmera feita em casa e partiu para a reserva indígena para poder obter uma imagem melhor das luzes. Eu as observei por alguns segundos. Não era um avião, não sei o que é. É hora de examinarmos estas coisas. Corremos até o carro para pegar nosso equipamento de vídeo e voltamos com telescópios e todo o equipamento para filmagem. Quando começamos a filmar, a primeira luz acendeu. 10 minutos depois, a formação completa se acendeu. Elas apareceram. Neste momento havia mais delas. Então uma outra luz apareceu perto de onde a primeira luz tinha aparecido. Um minuto mais tarde, uma mulher gritou que havia outra. Não sabia qual filmar, elas estavam muito distantes. E mais uma, mais uma, mais uma e mais uma apareceu, formando uma sequência de 4. Isso é emocionante, não acontece todos os dias. Estas coisas estavam perto, eram do tamanho de meu polegar. Se meu braço estivesse esticado, talvez do tamanho da unha. Eram pequenos sóis alaranjados, muito brilhantes, mas que não iluminavam nada ao seu redor. São 4, estão voando juntos. Vejo o terceiro. Tem um atrás da chaminé. Vejo 4 deles. Tem um bem maior aqui, ó. Tem 5, apareceu mais um. Talvez seja brincadeira de alguém. Eles estão lá no céu. Mike Kirsten observou as luzes a 60 quilômetros a norte de onde Tom King estava filmando. Por 3 minutos, Kirsten filmou aquela excitante aparição. Quando vi aquilo, decidi filmar para mostrar a alguém que me explicasse o que era. Enquanto filmava, o conjunto de luzes começou a se aproximar como se fosse um avião. Olhe que loucura! Aí vem elas. Tem uma terceira.
Minhas mãos estavam bem firmes. Meu único erro foi tentar focalizar melhor as luzes. Chamei minha mulher e ela ficou muito intrigada. Comecei a filmar às 22 horas e aparentemente pessoas viram a aparição daquelas luzes a partir das 20 horas e 30 minutos até as 22. Existem muitas testemunhas do acontecimento. Sue, venha ver uma coisa. Venha dar sua opinião. O que é aquilo, hein? Oh, meu Deus! O que acha? Nunca vi coisa parecida. Ninguém sabia o que estava vendo. Nem mesmo os mais especializados que observaram o céu. Um piloto da aviação comercial e sua esposa, uma comissária de bordo, estavam bem embaixo da aparição espantosa. Eles preferiram não revelar suas identidades. Eram luzes muito fortes e tinham uma forma de ver. E vinham do sul e se moviam muito vagarosamente. Aparentemente não emitiam nenhum som. E observando atentamente, este V estava bloqueando a visão das estrelas. Como não fazia barulho, senti um calafrio. Quando ficou bem em cima, pensei, não sei o que estou vendo. Não era um avião normal. Ela se movia tão devagar que parecia flutuar no céu. Fiquei lá olhando até que desapareceu. O sistema telefônico da polícia de Phoenix ficou abarrotado com ligações que reportavam o estranho fato. Recebemos vários telefonemas. As pessoas não sabem para quem ligar quando uma coisa assim acontece. O único telefone que se lembram é o da polícia. Infelizmente, não há muito o que fazer em relação a isso. Não sabemos se era a Força Aérea, o governo. Honestamente, nem sabemos se era um OVNI. Os habitantes ligaram para a base aérea de Luke, que fica ali perto, para saber se eles tinham algo a ver com o show aéreo. Nas semanas seguintes, ao dia 13 de março, a Força Aérea não comentou nada a respeito. A Guarda Nacional do Arizona declarou que não fizeram nenhuma manobra naquela noite e que seu radar não detectou nada de incomum no céu. Apesar da negativa, a polícia de Phoenix insistiu em dizer que os militares deviam estar fazendo alguma coisa. O Novo México fica a leste, a Califórnia a oeste. Muitos mísseis são lançados em noites claras. Podemos vê-los a quilômetros daqui. Quando se vê algo inexplicável, provavelmente seja algo ligado à Força Aérea. Mas muitas pessoas não engoliram essa explicação. A vereadora de Phoenix, Frances Bearwood, decidiu falar sobre o assunto durante uma sessão da Câmara. Aparentemente, ninguém está investigando o fato. Gostaria de saber se alguém sabe se há alguma investigação em andamento. Pelo que vi na TV, tinha o tamanho de um campo de futebol e havia 7 luzes que se moviam juntas, como se estivessem presas a alguma coisa. Não sabemos se era uma brincadeira ou se havia mesmo algo lá em cima. Eu estou curiosa e as pessoas começam a fazer questionamentos. Muito obrigada. Houve um silêncio. E então eles continuaram. Foi como se dissessem: e daí? Depois da reunião, os outros vereadores vieram me dizer que não queriam mexer nesse assunto e que eu não devia ter levantado a questão. Depois daquela reunião, Bearwood foi ridicularizada pela imprensa e por alguns colegas na prefeitura. Para Bearwood e muitos habitantes confusos, estava claro que a cidade não iria levá-la a sério ou abriria uma investigação. A seguir, o que milhares de pessoas viram no céu no dia 13 de março? Seria um gigantesco disco voador vindo de outro mundo? Ou uma outra coisa? A comunidade de ufólogos acredita que alguém das Forças Armadas saiba a verdade. Está apresentando O Inexplicável. A visão sobre a cidade de Phoenix em 13 de março de 1997 foi a mais filmada e testemunhada em todos os tempos.
Milhares de testemunhas disseram ter visto as luzes e elas foram filmadas por câmeras de vídeo, fazendo desta aparição um fato único. Quanto mais o público pedia explicações, mais o governo americano se esquivava de apresentá-las, ignorando os pedidos de investigação. Estes observadores decidiram fazer o serviço sozinhos. Ted Lohman, um dos maiores estudiosos de OVNIs, assumiu a liderança. Lohman é metalúrgico que no final dos anos 80 quase ficou cego num acidente industrial. Durante a sua recuperação, seu pai passou-lhe os estudos de uma vida inteira sobre os OVNIs. Lohman mergulhou no que se chama de ufologia. Mais tarde, ele criou um programa de TV, um fórum público para o assunto. Eu me envolvi com a TV em 1990 para mostrar para o mundo que o fenômeno dos OVNIs existe de verdade e coloquei pessoas confiáveis falando sobre o assunto. Ted Lohman ficou frustrado quando o governo se recusou a ajudá-lo a encontrar uma explicação para as luzes de Fênix. Representantes da Guarda Nacional e da Força Aérea deram depoimentos conflitantes, o que os ufologistas acreditavam ser depoimentos falsos para confundir a opinião pública. O fluxo de informações era confuso no começo quando tentamos os canais normais, seguindo o que os pesquisadores diziam. Eles ligaram para a base aérea de Luke e a mulher que os atendeu disse que havia mesmo uma grande quantidade de ligações e que minutos depois eles diziam que nada estava acontecendo e depois informaram que havia sinalizadores na área. A Guarda Nacional do Arizona, que originalmente dissera que não havia aviões no céu no dia 13 de março, em maio, depois que o jornal USA Today publicou o artigo sobre o acontecido, mudou a sua versão. Eles disseram que a Guarda Nacional de Maryland tinha feito uma visita e, durante exercícios de treinamento, era responsável pelos foguetes de sinalização. Lohman decidiu examinar os vídeos caseiros feitos naquela noite para ver se esta nova explicação poderia ser confirmada. Quando recebo material como aquele de Fênix, sempre levo para pessoas que entendem do assunto. Contato Jim Delatosto ou alguém que seja da área e em quem eu confie, que examine o material e me dê sua opinião honesta sobre aquilo. Jim Delatosto é um entusiasta dos OVNIs e é presidente de uma empresa que produz material de computação gráfica para diversão e clientes aeroespaciais. Ele sempre colabora com os investigadores analisando filmes sobre aparições. Investigamos fotos de OVNIs por mais de 20 anos para outros investigadores fora dos laboratórios da polícia. Não publicamos relatórios. Nós damos informações para outros pesquisadores. Fazemos isso para pessoas na Rússia, Brasil, Flórida, Canadá e outros locais. Então, quando a aparição das luzes em Fênix, em março de 1997, nós fizemos a investigação e o medimos, não para provar que era ou não uma nave extraterrestre, e sim para guardar a informação. Delatosto concorda com Lohman que a aparição de Fênix não pode ser explicada como uma simples sequência de foguetes de sinalização. Podemos comparar com luzes de aviões, carros, balões, chamas e dizer elas são parecidas. Não eram. Geofisicamente, quando triangulamos e comparamos os 5 vídeos que foram feitos, chegamos à conclusão que não está nem um pouco perto do local, onde a Guarda Nacional alegou haver os foguetes de sinalização que duraram no máximo 10 minutos. Este fato aconteceu durante horas na noite de 13 de março. Not only lasted 10 minutes, the setting off of flares. This event happened for hours on the night of March 13th. Muitas testemunhas questionam o local onde os sinalizadores foram arremessados, segundo a Guarda Nacional. Eles dizem que as luzes não desciam nem iluminavam as montanhas como os foguetes fariam. Eu gostaria de dizer que as luzes que vi naquela noite não eram definitivamente foguetes de sinalização. Eu joguei estes sinalizadores de meu helicóptero no Vietnã e estive no solo no Vietnã e vi sinalizadores serem jogados lá de cima. Vi sinalizadores de um caça serem atirados por outro caça e sei que eles têm um bruxuleio diferente. Eles caem de paraquedas e não conseguem manter uma forma em V constantemente enquanto estão no céu. As they traversed all the way across the sky.
Será que eram sinalizadores? O exército diz que sim. Acredito que algo estava acontecendo. Talvez um show para as pessoas na área de Phoenix. Só que durou muito tempo para ser um conjunto de sinalizadores. O que realmente aconteceu na noite do dia 13 de março de 1997? Será que milhares de moradores de Phoenix viram uma nave extraterrestre passar por sobre suas cabeças entre as 20 e 22 horas? Os céticos questionam as técnicas dos chamados ufólogos. O problema de provar as aparições dos OVNIs é que as pessoas contam as histórias. Para a ciência, assim como na vida, sua prova precisa ser sólida. Não pode haver outra explicação que seja mais lógica, ou mais fácil, ou mais provável. Meses mais tarde, a Guarda Nacional do Arizona publicou o que acabou sendo a explicação oficial para as luzes sobre Phoenix. Eles disseram que a visão fora provocada por uma aeronave visitante realizando manobras sobre a parte sul do Arizona. A tomada das 20h30 era a formação de aeronaves voando sobre a área. O que as pessoas viram eram sinalizadores largados por uma aeronave da Guarda Nacional do estado de Maryland em visita ao Arizona, na região sudeste de Phoenix. Essas luzes acabaram sendo atribuídas a discos voadores. Até mesmo alguns da comunidade de ufólogos aceitaram que sinalizadores poderiam ser as luzes vistas às 22 horas. Mas aeronaves convencionais não poderiam ser as responsáveis pela formação em forma de V que as testemunhas viram entre as 20 e 22 horas. O formato parece militar. As testemunhas têm uma impressão diferente do que poderia ter sido naquela noite. Se olharem um mapa de voo, que é muito importante, verão que eles teriam vindo de Anderson, Nevada, e se continuarmos mais para o norte e ao oeste, chegaremos à base aérea de Nellis e à Área 51. A Área 51 é o sonho dourado de qualquer ufólogo. Uma base militar no deserto de Nevada não declarada em nenhum mapa do governo. A comunidade de ufólogos acredita que o governo dos Estados Unidos esconde uma grande quantidade de segredos nessa famosa base. As primeiras aparições vieram do noroeste em linha reta àquele corredor. Há muita especulação sobre terem vindo da base aérea Nellis ou da Área 51, talvez um tipo de avião de espionagem super secreto que veio nesta direção. Estes observadores não têm muita certeza sobre o que aconteceu na noite de 13 de março de 1997. Teorias sobre aviões de espionagem se proliferam junto com as teorias sobre as naves alienígenas, mas eles concordam que o governo deveria revelar informações sobre o que quer que fosse. Acho que posso falar pela maioria das pessoas ligadas à ufologia. Nós queremos saber a verdade. Talvez não gostemos de saber a verdade uma vez que ela seja revelada, mas queremos saber a verdade. Muitas pessoas, incluindo uma vereadora, pediram que fosse realizada uma investigação sobre o que aconteceu. Quando trabalho e eu pago impostos e paguei pelo combustível dos jatos em que eles treinam. Quando tenho uma dúvida séria sobre o que filmei, eu exijo respostas. Parece que há uma lei formal que dita que não façamos esse tipo de perguntas quando trabalhamos para o governo. Há tantas pessoas que viram o acontecido naquela noite. Eu nunca vi nada em minha vida, mas algo aconteceu naquela noite. Centenas de pessoas me contaram o que viram. Todas descreveram a mesma coisa. Algo aconteceu de verdade. Apesar das insistências da comunidade de ufólogos, a Guarda Militar disse que não havia mais nada a ser dito sobre as luzes sobre Phoenix no dia 3 de março de 1997. A seguir, 3 pessoas têm um contato aterrorizante com um OVNI que as deixou com problemas de saúde para a vida toda. Suas palavras preenchem. Está apresentando O Inexplicável. Algumas pessoas procuram a comunidade de ufólogos por causa de um fato que eles costumam chamar de contato imediato. Elas acreditam terem visto alienígenas e naves extraterrestres ou coisas que elas não conseguem explicar. 2 mulheres,
dizem que suas vidas foram desastrosamente alteradas depois de um contato com uma nave não identificada. A comunidade de ufólogos era a única opção de ajuda para elas. Betty Cash era proprietária de um café em Dayton, uma pequena cidade a 60 quilômetros de Houston. Sua amiga, Vicki Landrum, trabalhava com ela como garçonete. Às 19 horas do dia 29 de dezembro de 1980, as duas mulheres se dirigiam a uma igreja em New Caney, Texas, com o neto de 6 anos de Vicki, Colby, para uma noitada de bingo. Ao saberem que o bingo havia sido cancelado, os três voltaram para casa às 21 horas. Começamos a voltar para Dayton e, de repente, Colby olhou para cima e perguntou: "Vovó, que luz brilhante é aquela?" Eu mal conseguia ver o meio da estrada. A luz era muito forte. Então, Vicki gritou para que eu desviasse. "Betty, está vindo em nossa direção, pare." Estava bem na frente e não podíamos fazer a volta para retornarmos. Por isso paramos. Eu fiquei no banco do passageiro e segurei Colby. Betty andou até a frente do carro e ficou lá, olhando para cima. Eu gritei para que ela voltasse para o carro. Temi que ela se queimasse. Os três encontraram acidentalmente o que parecia ser uma nave em estado de emergência. A nave emitia ondas de calor forte e chamas em direção ao asfalto e os ocupantes do carro. Era uma coisa em forma de diamante. Ou melhor, era parecido com isso e havia uma chama saindo debaixo dela. Minha curiosidade aumentou e quis descobrir o que era. A luz era tão forte que estava me cegando. Fiquei tentando ver da melhor maneira o que poderia ser. Vicki continuava a gritar para que eu voltasse, pois temia que fôssemos queimados vivos. Quando peguei na maçaneta da porta, ela queimou a minha mão. As chamas da nave tinham esquentado a parte exterior do carro a ponto de fervura. Quando entrou no carro, Betty ligou o ar-condicionado para tentar refrescar o carro que havia se tornado insuportavelmente quente. Aterrorizados, eles viram a nave tentando alçar voo novamente e elas imaginam que isso levou quase 10 minutos. Quando a nave saiu da estrada, Betty Cash tirou seu carro dali. A nave subia e descia. Finalmente, a nave voou devagar para cima. Devagar mesmo, para os lados de Houston. Quando ela voou, começamos a ver os helicópteros. E não eram pequenos. Eram do tipo que as pessoas pulam de paraquedas. Eu contei 23. Vicki disse que eram 21. Mas nós estávamos muito assustadas e não sabíamos o que fazer. Eles estavam caçando o objeto e nem perceberam que nós estávamos ali. Eles foram para a mesma direção do objeto e não perderam tempo. Betty Cash dirigiu como louca para escapar da nave, enquanto Vicki Landrum acalmava seu neto. Mas ao dirigirem pela estrada, elas continuavam a ver a estranha caravana. Andamos uns 12 quilômetros e à nossa frente havia mais um grupo de helicópteros que estava voando com suas luzes de busca acesas. Estavam bem em cima de nós e eram muito grandes. Betty Cash teve queimaduras graves em sua mão, pescoço, cabelo